As 12 campeãs nacionais 2023 de marcha batida. Égua Júnior, bela que marcha. E a primeira e a segunda égua, eu costumo dizer, que juiz não pode ter memória do que aconteceu outra vez, não pode ter memória de resultado. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo dentro do evento, penalizar as mesmas coisas, fazer as mesmas coisas sempre. Eu falo para vocês que a gente também não pode ter gosto e nem agir só com o coração, porque o coração, para mim, a égua lobuna tem muita dissociação. Ela dá vontade de trocar essa casa pela distribuição dos apoios, pela pureza da égua da segunda colocação. Mas eu agi com a razão, porque a castanha, além de ser dissociada, ela está mais pronta, ela está mais coordenada, ela está mais estável, ela está mais direita. Ela fez uma prova limpa, do jeito que começou, terminou, e é extremamente dissociada. Pode montar nas duas, que vai estar muito bem entregue. Duas éguas de muito boa cela. Só que a da frente, além da maciez que a de trás tem, a da frente é uma égua hoje pronta na mão, coordenada, elástica, estável, mas enalteço o futuro brilhante da égua lobuna da segunda colocação. Pode parar, parabéns. Égua Júnior maior, Uxa Porteira Azul. Primeiro, em relação ao segundo, aí já chegamos na égua da primeira casa, igual eu disse, onde foi unânime, e aí a gente leva a consideração pelo gesto. Realmente, a égua da primeira casa, hoje ela é de melhor gesto de marcha do campeonato, tanto no movimento quanto no diagrama. Então, aliado aí o movimento ao bom diagrama de distribuição dos tempos de apoio. Quando a gente coloca a égua da primeira casa na transição do passo para a marcha, ela sai com a facilidade da manutenção da troca dos seus apoios. Quando a gente encurta as duas éguas para mim, por favor, a gente vê a facilidade da primeira égua, a distribuição do tempo de apoio, de manutenção da qualidade do diagrama de marcha, da qualidade de dissociação. Então, embora duas éguas muito bem apresentadas, parabenizar os seus apresentadores, mas pelo gesto hoje, realmente, pelo grau de dissociação, pela facilidade da transição do passo para a marcha e na marcha curta, a manutenção do diagrama e a qualidade da distribuição dos tempos de apoio, aí sem sombra de dúvidas, a égua hoje de primeiro colocado é soberana. Pode parar, parabéns apresentadores e proprietários. Égua jovem, Irada Porto Palmeira. Excepcional animal também. E a primeira, no comparativo com a segunda, aí aqui não tem diferença na qualidade do diagrama, as duas éguas muito machadeiras, duas éguas excepcionais de sela. Ponto a favor da égua Marília hoje no adestramento. Até parabenizar o apresentador da égua da segunda colocação, está com a boca mais leve em relação à égua da frente, que já está encarando um pouco mais. Nas transições, a égua Marília faz de forma um pouquinho mais suave, mas aí nesse nível aqui, nessa qualidade do gesto, na hora que a gente avalia a coordenação, a estabilidade do eixo por frente e por trás, a frequência um pouquinho mais baixa na égua da primeira colocação. Então não tem diferença no diagrama, ligeiramente mais coordenada, e quando a gente avalia a estabilidade, aí o equilíbrio do eixo corpóreo, principalmente pelo uso articular, sem interferência no eixo longitudinal, a opção da primeira em relação a muito boa égua da segunda casa. Pode parar as duas, parabéns proprietários e apresentadores, excepcional campeonato. Égua jovem maior, Grécia Sapecado. E a primeira no comparativo com a segunda, aí mantém a mesma qualidade da distribuição, um ganho aí, como os dois apresentadores já estão abrindo as éguas, né? O recurso, a elasticidade do movimento da égua da primeira colocação. Então não tem diferença no diagrama, mas o grau articular, o equilíbrio, a extensão, a elasticidade fica a favor da primeira égua. E na montada, as duas excepcionais de sela, mas a hora que a gente faz essa transição da marcha média para a marcha alongada, agrada muito e encanta muito o equilíbrio e a facilidade de progressão da égua da primeira colocação. Então, dentro das duas machadeiras, a mais estável, a mais ampla, que tem perna mais engajada, que abre com mais facilidade, ficando na frente. Pode parar as duas, parabéns proprietários e apresentadores. Égua Esgrima da Agrotexas. E a primeira com a segunda foi a égua que realmente agradou, pois a égua que tem a distribuição dos sistemas de apoio, tem a movimentação de qualidade, tem trabalho de posterior em relação ao animal de trás ainda mais eficiente, está mais natural no posicionamento da sua cauda, então leva vantagem no seu estilo em relação à égua da segunda colocação. Quando a gente observa o anterior, é mais solto, é mais correto, ainda no grau da dissociação, mantendo um pouco mais, não só quando apoiada, mas quando a gente observou as duas éguas na marcha em rédea livre, distribuindo melhor os tempos de apoio, com naturalidade na marcha em rédea livre em relação também ao animal de trás. Então foi a égua que agradou pela dissociação, pelo gesto, pelo movimento. Montadas são muito boas as duas éguas, mas a égua à frente ainda nas transições um pouco mais suave,
tanto de saída, mas principalmente quanto de chegada. E quando a gente observa na marcha em rédea livre, ainda mantendo a dissociação, mantendo a amplitude, elasticidade, com o tronco parado e realmente montada extremamente de qualidade. A égua de trás agradou muito pela qualidade do montado, mas hoje realmente a primeira égua encantou. Parabéns aos apresentadores e proprietários. Égua maior, época PBR. Primeira e segunda, as duas melhores fêmeas do campeonato. A fêmea da primeira colocação hoje ganha no gesto, ganha na postura, principalmente na estabilidade corpórea e no trabalho do tempo posterior. Se a gente for ver o avanço e a extensão, é de melhor qualidade da fêmea da primeira colocação, que também tem um movimento de semicírculo melhor. Então, superior no gesto, superior na qualidade do sela, na postura e principalmente na reunião e na estabilidade corpórea, a definição a favor da primeira colocada por ser mais ampla, ter movimento de melhor qualidade, gesto melhor, postura e estilo, rendimento e naturalidade aliada à melhor qualidade de sela e equilíbrio, a nossa definição, deixando aqui os parabéns aos proprietários e apresentadores dos animais. Égua adulta Evita da Agrotexas. Primeira e segunda, primeira égua destacou porque ela foi o que? A junção, a égua que mais agradou, porque segundo um pouquinho mais a égua da primeira colocação, vamos aproximar um pouco mais as duas éguas. As duas éguas, segunda e terceira, machadeiras, porém éguas de curto, um pouquinho mais curto, de movimento um pouco mais curto. A égua da primeira colocação, ela tem a boa dissociação da égua castanha da segunda colocação, porém com mais amplitude, anterior mais desenvolto, ela tem mais amplitude em nível de espado, abraço, antebraço, busca mais terreno em relação ao animal de trás. Quando a gente observa o trabalho da perna, estende mais o movimento, tem mais engajamento o trabalho posterior, e isso dá a ela uma potência ainda maior em relação ao animal de trás. E quando a gente observa por trás, ela é mais equilibrada no seu eixo corpóreo, ela é mais equilibrada na sua garupa em relação ao animal de trás, então ela ganha no rendimento, ela ganha por ter frequência um pouco mais baixa, ela ganha na qualidade da montada em relação ao animal de trás. Quando a gente observou as duas éguas em rédea livre, a égua da segunda colocação teve uma dificuldade um pouco maior em relação ao controle de velocidade, visto que a égua à frente também um pouquinho mais pronta e, sobretudo, levando vantagem na estabilidade, na amplitude, no anterior mais solto, na perna mais potente, no rendimento, e quando a gente monta, realmente agradando muito pela montada de qualidade. Por isso foi a opção da égua Lazô sobre a boa égua castanha. Parabéns aos apresentadores e proprietários. Égua adulta maior, Revolta Dante. Obrigado. E as duas éguas da cabeceira, aí duas éguas dissociadas, duas éguas estilosas, boas de boca, de temperamento bom. Então sempre, quem acompanha os raciocínios da gente, a gente tem que ver a média, mas tem que ver que cada juiz, a linha de cada juiz. Eu sempre valorizo animal oblíquo, animal de boca leve, animal de perna forte. Então as duas éguas são machadas, mas a castanha tem perna mais forte, tem mão mais baixa, é mais coordenada, sem perder a dissociação, e a sela dá de segundo, que é extraordinária. Pode parar, parabéns. Égua Sênior Crucilha da Pio. E as duas fêmeas de primeira e segunda colocações, alguns colegas inverteram essa casa, inclusive eu, pelo adestramento, pela boca, pela facilidade de condução e pelo temperamento de sela da preta, que é superior à fêmea à frente. Então, justifico a nota minha de um colega nesses itens, no adestramento, na boca e na qualidade do temperamento, mas sem dúvida... Mas sem dúvida, a fêmea à frente é uma fêmea muito machada, é uma fêmea que tem a mão um pouquinho mais baixa do que a fêmea de trás. Isso é fato, então o importante é que são as duas melhores éguas de marcha do campeonato. A da frente perde um pouco no temperamento na boca, ganha um pouquinho na mão, mas sem dúvida são as duas melhores éguas. Então a justiça, como rege regulamento, a média do julgamento dos jurados, dando esse resultado. Pode parar, parabéns, duas extraordinárias fêmeas. Égua Sênior maior, Perfeição da Terra Brava. Primeira no comparativo com segunda, aí as duas éguas de melhores médias, a primeira sendo unânime na nossa avaliação, mas quando a gente avalia o diagrama é ainda mais machada em relação à égua de trás, a energia, o vigor do movimento melhor em relação à égua da segunda colocação, a relação de movimento entre anteriores e posteriores é melhor, visto que a mão da égua baia é mais discreta e a perna é ainda mais potente, e segura um pouquinho a toada o primeiro apresentador, e encanta muito a marcha curta da égua da primeira colocação, visto que ela mantém essa harmonia do movimento,
mantém a perna mais discreta e usa ainda mais as alavancas dos posteriores, aí a tordilha já sobe um pouquinho mais o joelho. Então ganho na distribuição, ganho na apresentação, ganho na coordenação e sem sombra de dúvidas a melhor montada do campeonato, a opção da Baia em relação a muito boa égua da segunda casa. Pode parar as duas, parabéns proprietários e apresentador. Égua graduada Rosali Porteira Azul. Primeiro, em relação ao segundo, aqui entendendo aí a comissão julgadora a favor da égua da frente hoje, aonde a égua terminou, igual disse, que poderia ter uma correção do posterior melhor a favor da égua de primeiro. Então ela tem o jarrete ainda mais dentro da massa, ela já tem o jarrete ainda mais dentro da massa, com a progressão mais para frente. E ainda, quando a gente observa as duas éguas, principalmente na fila, hoje a égua da frente hoje terminou ligeiramente aí com atitude um pouco melhor. Então aqui entendendo, são duas éguas de muita qualidade de sela, são duas éguas extremamente machadeira, mas aí a gente pode observar a primeira égua, quando a gente alonga, ela mantém a qualidade do centro de apoio com a coordenação um pouco melhor e principalmente com o trabalho da perna mais eficiente, mais dentro da massa. Então a opção se fez por isso, duas éguas de boa comodidade, mas pela eficiência, pela correção principalmente do trabalho da perna, pela progressão linear a seu favor, pela coordenação do movimento quando alongamos, aí a opção se fez a favor da primeira em relação à segunda. Pode parar, parabéns apresentadores proprietários. Égua graduada maior Raiz de São Genaro. E as duas éguas, no meu entendimento, mais machadas, mais completas do campeonato, só que aí a fêmea castanha leva vantagem não na dissociação, as duas são muito dissociadas, além da rédea livre, nós, todos jurados, fazemos muita análise das transições de passo para marcha, o retorno da marcha para o passo, são as duas éguas que fazem isso com muita suavidade. Eu costumo brincar, o bom machador não passa num quebra-mola para acelerar, ou seja, para passar do passo para a marcha, tampouco no retorno da marcha para o passo. Elas fazem isso com muita suavidade, só que a castanha aqui é oblíqua, é altiva, joga o centro de equilíbrio para a perna, cavalo não tem tração dianteira, o peso tem que estar na perna, a fêmea à frente está postada na base do posterior, está mais habilidosa nas trocas de apoio, está mais coordenada, está mais estilosa, terminou com vigor, com energia, com potência, sem correr e sem perder a dissociação e a maciez da segunda, que é extraordinária, por isso a opção a favor da castanha. Pode parar, obrigado.